Olá, boa noite a todos. Pedimos escusas porque tivemos um desafio técnico, ficamos sem áudio e obrigado àqueles que estavam nos ajudando a entender essas dificuldades técnicas. Retomamos então com o nosso podcast. Vamos lá então. Nós paramos então na fala do Dr. Rodrigo, ele estava compartilhando com todos nós quais seriam os maiores desafios que hoje ele está enfrentando na sua atuação como advogado em defesa dos direitos dos povos indígenas. É importante dizer que todos nós advogados lutamos para efetivar direitos fundamentais. E quando nós nos referimos a direitos fundamentais, a gente tem que entender que os direitos fundamentais das pessoas idosas, das crianças e dos adolescentes, das mulheres, dos homens e dos povos indígenas, existe uma ampliação distinta. Nós temos aqueles previstos na Constituição Federal, os que estão previstos no artigo 5º, mas hoje nós temos legislação que ampliou esses direitos fundamentais, porque assim, de fato, a gente consegue efetivar a dignidade humana plena das pessoas. E hoje nós estamos aqui com dois grandes advogados, especialistas, qualificados na área dos direitos dos povos indígenas, uma temática que, infelizmente, ainda é pouco discutida no estado do Acre, no Brasil e no mundo. E esse podcast é dedicado para a advocacia indígena. E estamos muito honrados em tê-los aqui participando nesse podcast, porque a oportunidade de existir essa representatividade, e a cada dia mais os senhores tenham mais lugares de fala, doutores. Então, passo novamente a palavra ao doutor Felipe. Compartilhe conosco, doutor, os seus maiores desafios, compartilhe o que nós poderíamos, enquanto OAB, enquanto colegas, realizar, então, para cooperar com essa atuação plena. Compartilhe com todos nós, doutor. Estamos aqui para ouvi-lo. Muito bem. Quando a gente fala em barreiras, e nós falamos não apenas de advocacia, né, mas nós temos advocacia e povos indígenas, depende muito da perspectiva que você tem. Se você pergunta do Felipe pessoal, não Felipe advogado, não Felipe doutor, né, não Felipe estudante, a gente vai ter que escolher, né, qual é a maior barreira, porque nós temos muitas barreiras. Eu brincava com o meu cacique, né, enquanto a minha filha nasceu, que eu tive que colocar o nome dela em Apurinã, né, quis colocar, né, quis dar esse direito que eu mesmo não tive, Olha só. né, e aí a gente tem toda a barreira do preconceito, é o que nós estávamos comentando, que a sociedade ela não está preparada, né, para lidar com outras formas de se viver no mesmo país. E aí eu tive essa dificuldade no cartório, né, essa dificuldade de registrar, né, as nossas leis, a nossa legislação, ela não exige muita coisa, ela é muito concisa, mas fica muito aberta à interpretação de quem tem que aplicá-la, né? Os nossos órgãos públicos eles têm essa total liberdade e digo até para negar nossos direitos. Então eu tive que ir na aldeia, tive que ir no interior do Amazonas, né? Buscar uma certidão e aí depois desrespeitaram a certidão, que aí não conheciam também quem assinou, né? Não tinha firma em cartório. Então foi toda aquela confusão. A gente tem alguns avanços aqui no Ministério Público, ele tem trabalhado, né, para garantir esse registro do nome indígena e consegui, mas depois com muita luta eu brinquei com o meu cacique. O indígena, ele, desde que ele começa a nascer, ele já tem problema. Ele Olha já só. enfrenta dificuldade desde que ele nasceu. Então a gente encontra essa dificuldade desde pequeno. O Felipe mesmo, indígena, sofre preconceito na escola, sofre preconceito no bairro, né? É aquela discriminação, é aquela negação da sua identidade.
E ele continua, né, o acadêmico, o estudante da UFAC, que é invisibilizado, né, hoje nós, graças ao movimento indígena, graças à luta, porque os nossos direitos só são conquistados através de luta, nós falamos, né, nosso direito, a nossa legislação, elas são garantidas com suor, sangue e lágrimas. E aí, hoje nós temos um centro, né, uma associação que representa os estudantes indígenas na Universidade Federal do Acre, mas é algo que não existia na minha época, né, algo que se eu poderia conhecer algum estudante indígena que já fazia parte do meu ciclo de amizades, mas hoje eles estão unidos, né, para defender essas questões dentro da universidade, a questão indígena dentro da universidade. Agora, na advocacia, isso se soma, né? Porque nós representamos, nós somos procuradores. Então, é a carga dos outros, né, que sofrem a sua negação de direito que vem para as nossas costas. E aí a gente conhece todos os tipos de negação de direito, de respeito à nossa cultura, à nossa língua, às nossas formas de viver. Tudo isso a gente é somado por mil, né? A gente vê os absurdos que acontecem ainda no nosso país. Mas aí, enquanto estudante, a gente percebe tem esse conflito de mundos, né? O Wellington me jogou, passou a bola sobre essa questão do indígena e do originário. E aí eu não posso vacilar muito porque eu tenho um pai que ele é doutor em antropologia, né? Nossa, Então que responsabilidade. não posso falar muito. Mas a gente posso dizer que tem esse conflito de mundos, esse conflito de visões. Eu tive a honra de ser orador, né, enquanto eu recebia a minha carteira aqui. E aí tive um momento que falei, né, a gente tem que comemorar nossas pequenas vitórias. Alguma pessoa comentou depois, olha, eu não sei se dá para comemorar muito, porque é a primeira parte, os desafios começam agora, né? Eu sei que começam os desafios agora, mas talvez para um não indígena não sabe qual é o peso de em 519 anos, que foi quando eu me peguei minha OAB, um povo nunca teve um advogado, né? Nossa, que Então, impactante, doutor. e aí é Então, isso. Nós temos essas dificuldades, né? Seja no judiciário, seja no extrajudicial, em todas as formas de atuação que um advogado possa enfrentar, nós temos barreiras. E a principal dela, que falando novamente nossos comentários, que se refere a direito fundamental, a nosso direito fundamental de existência ligado às nossas terras. Nós ainda temos muitas terras por demarcar que precisam ser protegidas, que precisam ser cuidadas, e aí nós estamos cercados por todos os lados, e mesmo assim viajamos, né, o Brasil de norte a sul, leste a oeste, defendendo nossos direitos. muito bem, muito obrigada pelas valiosas contribuições, doutor Felipe. E nós precisamos ouvir mais os advogados indígenas. E para você que é estudante de direito e você que é advogado, vamos cooperar com o fortalecimento da advocacia especializada, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, que os advogados qualificados, que são autoridade em determinadas temáticas do direito, que recebam o nosso reconhecimento. E nós estamos aqui para valorizar a atuação dos senhores. Doutores, muito importante as contribuições dos senhores. Já que o senhor se referiu a essa questão dos territórios, da cultura dos povos indígenas, eu faço uma pergunta aos dois. Quais seriam os instrumentos mais importantes que nós temos hoje para se proteger, para defender o direito dos povos indígenas, esses territórios? Eu atuo na área do direito agrário e eu tenho, infelizmente, testemunhado momentos de muito sofrimento para alguns povos em relação à demora que se tem para se regularizar, para se demarcar uma área
indígena. Isso mesmo não entendendo a dimensão da dor que deve ser para um povo indígena ter que aguardar 10, 20, 30 anos para se ter certeza da demarcação do seu território. Então, assim, eu como acriana, como brasileira, eu digo que eu sinto muito e infelizmente tenho testemunhado muito sofrimento em alguns lugares do meu estado. Tenho acompanhado também muito sofrimento em alguns processos de demarcação de terras, de povos indígenas. Então, o que nós poderíamos realizar enquanto OAB para mudar esse cenário, ou pelo menos cooperar com a minimização dessa dor que dói e traz prejuízos que nunca serão reparados, porque nós sabemos o quanto que é difícil você viver em um território e ter que aguardar para que, de fato, aquele território seja reconhecido pelo poder público. Então, assim, eu sou muito crítica nesse sentido em relação à demarcação de terras dos povos indígenas. E aí eu pergunto aos senhores, assim, compartilhem conosco alguns instrumentos jurídicos que são utilizados no dia a dia para se defender e proteger os direitos dos povos indígenas, a cultura desses povos e as terras desses povos. Então, doutora Tatiana, inicialmente o primeiro instrumento são nossos povos, né? São eles, enquanto advogados, quando a gente fala a voz dele através, a voz do nosso povo através da gente, né? Falando de uma maneira técnica, falando de uma maneira jurídica. Então, esse é o primeiro instrumento que a gente tem. Falando juridicamente hoje, eu acredito que a gente tem a ação mais efetiva, que a gente tem a ação civil pública, Ação civil que ela pode ser ingressada tanto pelo Ministério Público quanto pelas organizações indígenas. muito bem. Então, diante de violações sobre direitos indígenas, a gente tem a ação civil pública e que é a mais eficaz que a gente tem, assim, né? Hoje também relacionado à morosidade da demarcação das terras indígenas, isso implica em todas as questões, nas questões social, na questão econômica, porque enquanto não há uma demarcação, há conflito, né? Porque os povos indígenas não vão ter a posse plena daquela terra e sempre vai haver invasão, sempre vai alguém querer ingressar com uma ação possessória, e aí isso tudo causa também uma grande insegurança jurídica. A Constituição, lá de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, ela estabeleceu um prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas fossem demarcadas. E aí a gente está com mais de 30 anos de Constituição e ainda tem terras indígenas não demarcadas. Se não me engano, no estado do Acre são 6 terras indígenas. Nossa. Que tem algumas ainda que ainda estão em processo embrionário, quer dizer, estão no início ainda, após 20 anos aí de início dessa demarcação, do processo através da FUNAI, né? E ainda não conseguiu dar um passo maior. E aí isso tudo agrava a questão econômica, né? A exploração de madeira, a exploração. Tem algumas regiões aqui do Acre que envolve até questão mesmo de metais, né? E aí hoje a gente tem uma questão que os povos indígenas hoje não conseguem, como antes, tirar sua subsistência totalmente da floresta, como antes, porque tem as cidades, tem os campos, e aí isso dificulta. Quer dizer, antes o parente indígena ia lá caçar, conseguia, né, fazer a caça. Hoje ele está cercado por uma fazenda aqui, outra fazenda ali, onde existe a caça já não existe. Então Existe pressão. vai causar uma dependência à cidade, né? E aí, por outro lado, também ainda tem questões que agravam, né? Hoje não posso falar
da realidade de todos os municípios que tem povos indígenas, mas eu falando aqui especificamente da realidade do meu município, Jordão. Hoje a gente tem um problema grave porque os povos indígenas recebem um benefício social, por exemplo, Bolsa Família. Só que aí mensalmente ele tem que ir à cidade, né, para fazer o saque do benefício, porque como já afirmei, ele não consegue mais sobreviver exclusivamente da terra. E aí quando ele chega lá ainda tem o fato de alguém, às vezes o patrão, né, pega um cartão e aí utiliza da seguinte forma: olha, eu te vendo, porque a gente sabe que o benefício social não é um valor alto e ele sempre vai precisar, às vezes tem uma pessoa, né, para comprar todos os insumos ali que vão ser necessários. E aí dessa forma, ele fica num cartão, quer dizer, como uma moeda de troca, né? Não, eu te vendo na forma fiada, porque não existe a questão da compra no cartão de crédito, por exemplo. O nosso antigo aviamento. Isso, antigo aviamento. A prática dos patrões. E aí vendem o produto acima do preço, né, não entregam, né? Enquanto não é pago, só que não é possível ser pago, porque muitas vezes faz empréstimo. Então, e eu acredito que essa é a realidade da maioria dos municípios do Acre, né? Sim. E aí tudo isso também decorre muito disso, né? Da demarcação de terra que tinha que ter sido feita há muitos anos atrás e não foi efetivada. Hoje também a gente tem as terras indígenas, em sua maioria, principalmente as mais distantes, abandonadas praticamente pelo Estado, né? A gente vai ver, não tem uma escola de qualidade. Se não fosse, eu afirmo aqui, o subsistema de saúde indígena, havia uma mortandade na primeira infância ali alarmante, se não fosse esse subsistema, porque, né, o sistema primário de saúde não tem esse atendimento dentro das terras indígenas. Quando tem, claro, uma vez a cada 4 anos. Então são problemas sociais que são todos agravados em decorrência de algo que não foi feito anteriormente, né? Exato. Impactante. Como é importante ouvi-los, doutores. A nossa casa sempre estará de portas abertas para ouvi-los. Contribuições muito valiosas, e para quem está nos assistindo, devemos dialogar mais sobre esses desafios, até mesmo para que a gente saiba cobrar do poder público e entender como se defender, entender como reivindicar a efetivação desses direitos. Veja só, né, quantos reflexos negativos pela não regularização fundiária, pela não demarcação de terras indígenas. Muito valiosas as considerações do senhor, doutor Everton. E doutor Felipe, o senhor teria mais algum instrumento jurídico que o senhor pudesse compartilhar conosco para defender, proteger a cultura dos povos indígenas? Eu percebo, infelizmente, a apropriação indevida da cultura dos povos indígenas. Quando nós acessamos, por exemplo, alguns sites de vendas, apropriação indevida do conhecimento da cultura de um povo. Isso não está sendo dividido, quem está lucrando com isso. Eu tenho observado muito isso. E aí, se o senhor pudesse compartilhar a sua opinião em relação a essa apropriação indevida da cultura dos povos indígenas, como o senhor pensa sobre isso, que nós poderíamos realizar como advogados. Eu sei que, não sei, reparação de danos morais e materiais é o mínimo que deveria existir. E aí, infelizmente, eu entendo que, por vezes, eu sinto que o Brasil é uma terra sem lei mesmo. As pessoas ingressam em alguns territórios, se apropriam da cultura de um povo, levam essa cultura para outros países e estados e ainda lucra com isso. Eu tenho testemunhado isso também em alguns processos judiciais, em algumas denúncias. Com o avanço da tecnologia, a gente acaba tendo acesso a algumas atrocidades nesse sentido, porque eu como
como pesquisadora, eu posso dizer que eu entendo que seja uma atrocidade, um ato de covardia se apropriar da cultura de um povo e ainda lucrar com isso sem autorização. Eu sinto que é muito comum, especialmente aqui no estado do Acre. Ou, se eu estiver errado, senhores me corrijam, mas é isso que eu sinto como cidadã acriana. E eu quero ouvir a sua opinião também sobre isso, doutor. Fique à vontade. Só chamou a atenção ali o comentário do Joaquim Paulo. É realmente isso, né? A gente tem problemas que são do tempo dos sirigais, né? Muito bem. Então, são práticas. Tudo tem o seu contexto histórico, né? Nós povos indígenas, a gente não teve esses 500 anos de Brasil inertes. A gente lutou, a gente buscou nossos direitos, a gente se organizou. E aí, mas é preciso entender que a gente veio de grande parte da nossa história de uma política integracionista, Muito bem, né? doutor. De transformar os povos indígenas em comunidades rurais, né? Desvirtuando totalmente a sua questão cultural, sua língua, né? Sua identidade, suas religiões, sua fé. Então, esse era o plano inicial, né? E aí, quando nós chegamos nessa nossa virada constitucional, ela permanece ali escondida, sabe? Ela permanece ali ligada, como se fosse um tumor na efetividade dos nossos direitos. Porque não é algo que foi construído, é uma construção histórica. Então, na cabeça o indígena é preguiçoso, né? O indígena não quer trabalhar. Então, aí o imaginário é esse. Mas a gente sempre esteve ali. Por mais que a gente não tivesse a atenção devida nas mídias, né, nos debates, a gente fosse segundo plano, aparecia no jornal como tivesse algum problema, né, na terra indígena. Mas as dificuldades que são enfrentadas não aparecem. Mas o povo indígena, ele nunca abaixou a cabeça. A gente foi se apropriando dos instrumentos jurídicos que tínhamos disponíveis. Uma delas, além das ACPs, a gente tem as próprias associações. A gente usa do instrumento do direito civil para construir organizações, que costumamos chamar de organizações, que representam os povos indígenas de uma determinada de uma aldeia, de um município, de um estado. Nós temos, eu acho que depois posso falar da COIAB, né, porque nós temos a rede. Dentro do âmbito da Amazônia, nós temos, né, a COIAB, a coordenação dos povos indígenas, COIAB da Amazônia brasileira. Ótimo. Então, nós nos organizamos, né? Apesar de não termos, né, toda a visibilidade, nós temos formas de nos fazer representar, de nos fazer ouvir. E eu acredito que o advogado seja fruto também dessa construção, porque nós não somos apenas frutos do nosso interesse, mas o imaginário é a vontade dos antigos, né? Nós lutamos até esse momento com arco e flecha, com a borduna, mas nós precisamos também dominar a caneta. E o advogado, ele faz isso. Acho que não se imaginava nossos povos, a gente está aqui na OAB, né, sendo chamado de doutores, né, conquistar esse reconhecimento. Não tenho pretensão nenhuma de ser chamado de doutor, mas um parente já me falou o seguinte: agora que a gente tem advogado, querem tirar esse negócio de doutor, de chamar de doutor. Finalmente a gente consegue advogado e agora querem tirar. Não. Então a gente tem esse instrumento também da advocacia, mas o fortalecimento das nossas associações civis, né, das nossas organizações, é muito importante. Então há um espaço muito grande, a gente tem uma enormidade de organizações apenas aqui no estado do Acre, né, organizações que tem a carência muito grande de assessoria jurídica, né, que muitas vezes nós temos que se desdobrar, né, Elton? Eu estou num evento, chamo o Elton, e o Elton está num canto, e às vezes a gente está ocupado e um lugar fica desassistido.
Então a gente tem esse papel, e talvez a OAB também tem esse papel de educacional, né? Esse momento é importante para nós falarmos pela primeira vez aos demais advogados que existe uma advocacia indígena, né? Que existe um direito dos povos indígenas sendo construído e que nós precisamos avançar cada vez mais, nos especializar, né? Alcançar outros postos também, né? É uma demanda dos nossos povos também que a gente esteja, né, em posições estratégicas dentro das instituições. Muito bom, muito bom. Contribuição valiosa e profunda, porque, como eu compartilhei com os senhores, o sentimento que eu tenho como professora de direito ambiental é que nós estamos testemunhando um momento de desestímulo no curso de direito para que os nossos alunos de direito conheçam áreas como o direito dos povos indígenas. Hoje, que bom, e aqui aproveito para parabenizar Dr. Silvano Santiago, coordenador do curso de Direito da Faculdade Euclides Cunha, que vem promovendo o fortalecimento do direito dos povos indígenas. No INEC tem essa disciplina presencial, tem a disciplina de direito ambiental, direito agrário, direito do agronegócio. Também temos que entender o que significa direito do agronegócio, porque infelizmente é uma área que ainda algumas pessoas entendem que é o fim dos tempos, mas nós devemos entender que esse desenvolvimento econômico deve existir, mas de forma equilibrada. Nós devemos buscar cumprir o que está na legislação, respeitando os povos indígenas, respeitando as presentes e futuras gerações, e que não seja marginalizada, que esses estigmas sejam quebrados, extintos. Não podemos mais aceitar estigmas políticos e não nos basearmos na ciência jurídica, na legislação brasileira, na legislação constitucional. E é o que o senhor disse, nós precisamos de mais representantes e devemos colocar os advogados indígenas em lugares de construção mesmo, como protagonistas, que os senhores sejam ouvidos, estejam cooperando com a elaboração de legislação, com a elaboração de projetos, com foco na promoção e fortalecimento da advocacia indígena, porque isso, infelizmente, nós ainda não discutimos na graduação. E tudo começa não somente na graduação, mas na escola, que a gente supere esses estigmas que não existem mais, que fique realmente no passado. Então, muito bem, doutor, e vamos juntos promover o fortalecimento da advocacia indígena no nosso estado e no mundo. E, doutor Eliton, como o senhor vê essas tentativas de mudanças legislativas para se fortalecer a efetivação dos direitos dos povos indígenas, o que nós poderíamos, enquanto advogados, realizar para trazer uma melhoria nessa efetividade dessa legislação que, infelizmente, ainda é escassa. Eu, como pesquisadora jurídica, eu sinto que é escassa, tanto que quando a gente realiza uma pesquisa, a doutrina jurídica na área do direito dos povos indígenas é raro. Parabenizo aqui o doutor Edson Milaré e todos aqueles doutrinadores que dedicam o seu tempo à elaboração de artigos científicos, de doutrinas jurídicas, porque nós precisamos dessa qualificação e ter acesso a esse conhecimento. Então, na sua opinião, doutor, como advogados, o que nós poderíamos realizar para, de fato, promover esse incentivo para que as editoras comecem a, de fato, abrir as portas para essa ciência jurídica especializada? No Acre, nós temos o apoio do Dr. Rodrigo Ayashi. Hoje o Dr. Eliton está como presidente da Comissão dos Direitos dos Povos Indígenas, então eu já entendo que isso é um grande avanço para a nossa ordem e que isso existe também em todas as seccionais do nosso país. Então, assim, até a participação dos senhores
é uma forma de fortalecer esse diálogo e promover a valorização e incentivo de todos os pesquisadores a escreverem mais e a pesquisarem mais sobre essas temáticas que os senhores compartilharam com todos nós, porque são problemas reais, existem pessoas sofrendo com essa discriminação, com essa invisibilidade e eu ouso dizer exclusão da nossa Carta Magna. Porque quando uma criança não tem o direito de ter acesso à educação, ou ter a criança ao nascer ter dificuldade para fazer o seu registro ao nascer, me dói. Então, a gente tem que fazer algo. Então, na sua opinião, doutor, o que nós poderíamos realizar para fortalecer essa efetivação de direitos, cooperar com essas mudanças legislativas? Acredito que aqui já é um primeiro passo, é um diálogo, trazendo essa valorização da advocacia indígena no nosso Estado. Compartilhe com nós a sua opinião. Primeiramente, eu vou entrar num ponto aqui que é até meio sensível, né? O direito, ele se faz através de leis, se faz através da doutrina, né? Se faz através da jurisprudência. E aí também a questão dos profissionais do direito, pessoas indígenas, né? Há pouco tempo, né, nós temos pessoas indígenas cursando direito, né? Aqui no estado do Acre, também há pouco tempo temos pessoas formadas, né? Tem poucos profissionais também. E aí é um primeiro desafio, né? Então, quando eu tenho poucos profissionais, quando há essa escassez mesmo, vai ter pouco material produzindo sobre isso, né? Porque pouca gente, poucas pessoas, poucos pesquisadores, né, vão se interessar por uma área, né, que muitas vezes também nem é pauta e muitas vezes também nem atuam nessas áreas. E aí, com a crescente inicialização dos profissionais do direito, se formando pelo Brasil, né, chegando também agora no estado do Acre, eu acredito que esse cenário pode começar a mudar, né? Só que o direito ele não depende apenas da doutrina, né? A gente entra no campo que eu falei, que é um campo mais sensível, que é o campo político. E hoje as leis são feitas através do campo político, né? E aí, para mudar um cenário como esse, a gente teria que ter pessoas comprometidas, interessadas a ajudar os povos indígenas, né? Durante todo o tempo eu reconheço que a gente teve antropólogos, a gente teve várias pessoas que sempre ajudaram os povos indígenas. Hoje, quando a gente analisa o cenário político, e aqui antes a gente estava comentando, fora de iniciar o podcast, a gente tem até receio, por exemplo, de atualizar o Estatuto dos Povos Indígenas, porque tem essa questão. Não sabemos se vão querer, tendo a proposta, se vai haver uma emenda nessa proposta, e de colocar algo que venha tentar suprimir os direitos dos povos indígenas. Muito bem. Então, é o grande desafio que a gente tem hoje. E aí, isso só pode ser atingido através de pessoas, né, através de indígenas, prioritariamente, ingressando na política. Muito bem. Que hoje também tem esses desafios, né, por questões que a gente vale outro podcast aqui inteiro para a gente comentar, né? Não vou me aprofundar, mas aí tem esses desafios. Eu vejo que o cenário também mudou um pouco. Hoje a gente tem a presença de vereadores, a gente tem a presença até de vice-prefeitos, né? Mas ainda precisa se avançar muito nesse campo para poder a gente ter representantes que venham mudar essa questão. Hoje, com uma deputada, né, e uma ministra, todos os povos indígenas que foram para a rua, todos os povos indígenas que se mobilizaram, foram crianças, jovens, grávidas, idosos, saíram dos seus territórios, vieram para a cidade, se mobilizaram aqui na Aleacre, em Brasília. A gente conseguiu barrar a questão do PL do marco temporal, com muita luta. E aí imagine se a gente tivesse pelo menos
um deputado federal em cada estado, a gente conseguiria fazer muito mais. Então, eu acredito que esse é o grande desafio que a gente tem para efetivar políticas públicas e mudar o cenário no quesito legislação. Muito bem, doutor. Nós temos aqui dois comentários interessantes. Renata Sampaio de Lima compartilhou a sua opinião. Muito bom ver o movimento indígena se inserindo em locais onde por muito tempo foi necessário, mas era uma grande lacuna devido à imensa dificuldade. Parabéns, muito obrigada, Renata. Os doutores estão compartilhando conhecimento com todos nós, incentivando que todos nós estejamos buscando cooperar com o fortalecimento dessa classe. Joaquim Paulo trouxe aqui uma reflexão importante, interessante, Joaquim. Vou até anotar e quem sabe pela nossa própria OAB a gente não consiga melhorar isso. Tem que existir uma forma, tem que formar os próprios membros desses povos para trabalharem nos cartórios, para ajudar a tirar o registro com os nomes que é dado pelos seus pais e não emprestados em língua portuguesa como vem. Então, o Joaquim trouxe aqui uma reflexão no que se refere à falta de qualificação, à falta de técnica, de preparo no atendimento. E aí essa falta de preparo e inexistência de um atendimento qualificado viola a dignidade das pessoas, né? Das crianças que acabaram de nascer. Então, vejam como é importante essa qualificação técnica. Muito interessante, Joaquim. Doutor, muito importante a visão que o senhor compartilhou com todos nós, porque também nós temos receio de discutir abertamente sobre política. Infelizmente, existe uma grande confusão no nosso cotidiano. As pessoas confundem ciência jurídica com visões políticas. A política existe. A política influencia na elaboração de leis, a política influencia na efetivação dos direitos. Mas nós, advogados, somos apartidários, quando nós estamos representando os direitos das pessoas. E a nossa casa, o ABACRE, é apartidária. O nosso dever é cooperar com a efetivação dos direitos fundamentais, é cooperar com o fortalecimento da advocacia. E no Estado do Acre nós estamos falando da advocacia acriana. Então, se sintam à vontade, protegidos para compartilhar a opinião dos senhores. E esse podcast é um podcast apartidário. O que nós queremos é entender como nós podemos melhorar o cotidiano dos povos indígenas e como nós podemos também cooperar com o bem-estar dos advogados indígenas. Nós estamos aqui diante de dois advogados indígenas que compartilharam algumas das suas dores. Eu ouso dizer que são dores, sim, porque eu também carrego as minhas dores como mulher advogada, e todos nós, quando vivenciamos uma realidade cultural, geográfica, religiosa e política, isso influencia, sim, na nossa atuação enquanto profissionais. Infelizmente, não são todas as pessoas que nos enxergam pelo nosso currículo, pela nossa qualificação profissional, e sim por estigmas do passado. Isso não deveria existir, mas é uma luta diária. Então, os senhores estão nos ajudando muito, doutor Eliton e doutor Felipe. De fato, eu entendo que esse podcast é um podcast que já se tornou um marco histórico na nossa OAB Acre, porque pela primeira vez a advocacia indígena está sendo ouvida e que mais lugares de fala existam para os senhores. Estamos chegando ao final do nosso podcast e vou finalizar com uma pergunta para os senhores. Infelizmente, eu tenho percebido que no nosso estado do Acre nós não estamos discutindo sobre a importância da COP30 para a Amazônia e para o estado do Acre. Infelizmente. Então,
Nós vamos ter agora em setembro um fórum pré-COP que será realizado pela Comissão de Mudanças Climáticas da OAB Acre em parceria com a Comissão Nacional de Mudanças Climáticas do Conselho Federal, a doutora Caroline Afonso está também nesse projeto. Nós teremos um painel, doutores, um painel dedicado aos direitos dos povos indígenas, e os doutores já aceitaram o nosso convite, doutora Caroline Afonso, eles serão painelistas nesse fórum, irão confirmar a presença no dia, nós ainda estamos decidindo, doutor Rodrigo Ayashi está nos ajudando nesse sentido. Eu quero ouvir a opinião dos senhores. Qual a importância da COP30? Porque esse fórum, para vocês que estão nos assistindo, é um fórum para ouvir a advocacia acreana, por painéis. E o que significa isso? Nós vamos apresentar a COP30, o produto desse fórum, que são o quê? As percepções desses advogados que atuam nessas áreas temáticas. Os doutores irão compartilhar conosco os desafios que eles enfrentam para exercer uma advocacia plena, para que, de fato, a governança ambiental seja efetiva no nosso Estado. E eu sempre repito isso, doutores. O sistema jurídico do nosso Estado é complexo, porque nós estamos na tríplice fronteira. A legislação do Peru e da Bolívia e do Brasil, elas se complementam e uma pressiona a outra a seguir os mesmos caminhos. Nós sabemos que existem as dificuldades, que existem os obstáculos que são impostos pelos territórios dos países, mas nós todos concordamos que deve existir um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento e proteção dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Então, doutores, qual seria a importância que os senhores entendem, assim, a importância da COP30 para a efetivação dos direitos dos povos indígenas, para o fortalecimento da classe dos senhores, que é essa advocacia especializada, que é a advocacia que atua nessa defesa e proteção dos direitos dos povos indígenas. Eu ouso dizer também que é muito importante que a gente tenha muito cuidado, porque quando nós estamos no lugar da defesa, a atuação do advogado é distinta e da proteção também. Infelizmente, nós advogados estamos atuando muito na defesa e, infelizmente, pouco na prevenção. É o que eu sinto em todas as áreas. A cultura do Brasil é não trabalhar com a prevenção. Compliance, infelizmente, a gente pouco fala. Mas qual a opinião dos senhores sobre a COP30 nesse momento? E como isso poderia contribuir para o fortalecimento da classe dos advogados que atuam nessa área especializada, que infelizmente ainda é rara, até eu também posso dizer rara. Olha só o que os colegas compartilharam conosco nessa noite, é até difícil ter representatividade em alguns eventos, porque ainda nós temos poucos advogados especializados nessa área. Então, eu queria ouvi-los para a gente finalizar, então, esse podcast tão especial. E já fica aqui um convite para um outro podcast. E aí, quem sabe, doutor, sendo presidido pelo senhor, pela Comissão dos Direitos dos Povos Indígenas, tá bom? Então, finalizando, então, com essa fala, e fiquem à vontade para compartilhar também como foi essa experiência nesta noite aqui na nossa casa. Então, a questão da COP, a gente tem uma visão enquanto movimento. Nós somos um movimento organizado nas suas associações, suas organizações. E a gente tem buscado como estratégia buscar essa projeção internacional, né? Até porque é um tema muito sensível e os povos indígenas estão ligados intimamente com seus territórios. E tem se percebido que são os territórios mais bem preservados, quando se trata, junto com os outros povos tradicionais, principalmente os quilombolas, são áreas que são mais preservadas dentro da Amazônia, são os territórios indígenas. E aí, sempre ligado também com a demarcação, né? Territórios demarcados são protegidos.
não só como sempre foi pelos povos indígenas, mas também pelo Estado brasileiro. E aí as organizações buscam estar nesses espaços, principalmente as nossas principais, a maior regional aqui em termos de Amazônia, a COIAB, quanto a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, essas organizações buscam estar presentes nesses eventos para levar a voz e a dor do povo indígena. E ao lado das pessoas que encabeçam essas organizações estão os advogados indígenas. A gente precisa sempre estar atento, né? Como a gente estava conversando, a gente sabe que é muito difícil ser o advogado que atua em todas as áreas, mas o advogado indígena atua praticamente em todas as áreas. Claro. Né? Tem que ter a noção do agronegócio, tem que ter do agrário, tem que saber muito do ambiental, tem que atuar como criminalista, né? Porque nós temos aqui. Então, o que nós buscamos atuar, né, subsidiar as organizações, as lideranças, é justamente trazer as dores que tem no território e falar sobre as violações ao nosso ordenamento jurídico, que foi consagrado na Constituição Federal. A gente tem muito essa dificuldade, né, nós temos a constante necessidade, né, a gente tem a obrigatoriedade de se falar que a gente não é contra o desenvolvimento, mas que também nós temos direitos que precisam ser respeitados, que são direitos que nós chamamos que são originários, que veio de antes da nossa Constituição, que veio de antes do chamado descobrimento, né, de invasão, nós chamamos de invasão. Então é um direito que surge dali, e é um direito que surge do chão da terra indígena. Está ligado intimamente. É uma terra indígena como a minha, que ainda guarda os ossos dos meus tataravós, né, do meu bisavô, ainda estão ali, né, que guardam, e a gente tem todo esse sentimento que seja protegido. Não apenas um título, né, confundir a nossa posse com a posse civil, mas garantir também que aquele lago, que aquele cemitério, aquele rio seja bem preservado. E a gente leva isso para a Copa, a gente precisa demonstrar como as nossas lideranças estão sendo criminalizadas, como nossos territórios estão sendo invadidos, e que a gente não está interrompendo o progresso, como ele é falado, mas que além do desenvolvimento, além da integração internacional, a gente precisa também que o direito de consulta, você falou, você é uma comissão que também trata de crédito de carbono, né? Sim. Mas que seja todo feito com o diálogo com os povos indígenas, respeitando a sua cultura, respeitando o direito de usufruto exclusivo que tem na nossa Constituição, o direito de consulta, né, que tem, e é isso que a gente busca, que seja respeitado nas nossas legislações. Né? Porque qualquer mudança é motivo para que esses direitos sejam atacados. E como é um direito de Constituição, cada um fica a seu critério de dar sua interpretação. Muito bem. E aqui estamos para rebater, né? Muito bem. Então é isso. Eu acredito que sejam as considerações finais agora. Então, Sim, doutor. Então fico muito feliz de estar nesse espaço. Como eu disse, quando estou sentado aqui, sinto a presença dos meus ancestrais também, né? Dos que vieram antes de mim, porque eles estão falando pela minha boca também. Né? É algo que eles não puderam falar, que muitos não puderam falar, mas que estou aqui respeitando, consagrando cada um deles, levando a voz de muitos que nesse momento estão vendo se seu território não foi invadido, vendo se que o seu direito previdenciário, que tem muito também, né? O trabalho de sua vida toda foi respeitado ou não, né? Se o seu trabalho está sendo respeitado, então todos esses que buscam a efetividade dos seus direitos têm como um advogado, e isso é muito recompensador. Eu estava pensando aqui quando eu vim, eu gosto de falar que a gente às vezes tem essa fantasia de advogado, né? Como indígena, né? Parece que é uma coisa assim que quando a gente começa, e é isso que a gente fala para os estudantes, né? Que se acostumem, né? Porque quando a gente começa a usar isso aqui, nesse calor que a gente vive, né? Parece realmente que a gente está se fantasiando, né? Mas nós somos advogados, e aí a gente tem esse trabalho, né? E eu estou aqui
Para você ver as marcas da minha advocacia, eu estou todo ferrado de certo, né? Porque eu estive na terra indígena, mas é muito recompensador as amizades, as formas que a gente é tratado. Então é isso, né? São 500 anos de que um povo indígena nunca teve um advogado e agora tem, né? Então, nos fala com orgulho, né, doutor Felipe? Já pensou, o meu cacique fala doutor Felipe? É muito engraçado, né? Mas é muito recompensador também pra gente. Então, fico feliz, agradeço o convite, né, agradeço ao OAB, ao OAB Acre, né, que nós estamos aqui, né, que eu faço, tenho muito orgulho de participar e que eu possa também, eu espero que a gente tenha deixado uma mensagem que fique nas mentes, né, que fique no entendimento. É a vontade que a OAB ela cumpre esse papel muito importante de defender os direitos, né, dentro do nosso estado. Muito obrigada, doutor. Quanto aprendizado, meu Deus, muito obrigada. Agora o senhor, doutor Eliton, compartilhe conosco as suas falas, a sua Pegando fala um final. pouco da fala que o Felipe já trouxe aqui pra gente, é que ele falou que a gente tem que atuar em todas as áreas. E a gente costuma falar que a gente é um advogado público sem ser remunerado. A gente surge o criminal, o civil, previdenciário, trabalhista, Procurador. enfim, é procurador. Mais do que o procurador, porque o procurador ainda tem a subdivisão, né? A gente não tem essa opção. Relacionado à COP, hoje a gente tem as organizações de base, né? Compõem uma organização de base, que é a FEPAC, que é a Federação dos Povos Ronicuim do Estado do Acre. E cada povo tem a sua organização de base, né? Hoje a gente tem a coordenação Das organizações. das organizações da Amazônia Brasileira, né? Que compõe 9 estados da Amazônia, né? Acre, Rondônia, Interessante. Amazônia. E essas organizações, elas buscam traçar caminhos, né? E tanto as de base, né, quanto a COEAB. E esses caminhos é buscar levar a voz do povo indígena também, através da organização, para a COP. Muito Porque bom. uma das questões que a gente tem, e que todos os povos indígenas acreditam que tem eu diria, uma reclamação ali com a COP, é que a gente não está no espaço de negociação. Eu participei das 2 últimas COPs. A COP é dividida em 2 áreas, né? A verde e a azul. A azul é onde acontecem as negociações, onde os países estão. E aí, nesses espaços, a gente tem a participação limitada, não tem a voz, né, ativa. Então, é onde essas organizações querem chegar, né? Porque essas organizações representam a cada um dos povos indígenas que estão lá no seu território, que muitas vezes não estão sabendo muito bem o que está acontecendo, o que está mudando na legislação, o que é para prejudicar. E aí são essas organizações que tomam frente, né, e atuando prioritariamente de forma não onerosa, né, de forma voluntária, porque são compostas por povos indígenas, né, que lutam para defender os seus interesses, defender os seus direitos. E o advogado ele vem como uma forma de subsidiar isso, né? De instruir, de orientar, de estar presente para acompanhar, ouvir as negociações, né? Os acordos climáticos que são feitos ali, o que vai para os textos, né? A gente está ali para subsidiar, como eu falei anteriormente, a gente está ali para expressar quando necessário, Muito né, bem. a voz dos povos indígenas. Muito bem. E aí é algo que, assim, a COP30, né, a COP do Clima, vai acontecer pela primeira vez dentro da Amazônia brasileira, né, num estado que a gente sabe que tem também seus problemas, né, relacionados à mineração. Então, o que a gente espera é que os estados, né, os países, que a gente leve, né, a visão que a gente tem daqui, o sofrimento dos povos indígenas relacionado às mudanças climáticas, né, aos problemas climáticos, e que apresentamos também que também nós somos parte dessa solução, Bem. porque nós somos os que mais preservamos, né, nós somos
prioritariamente os guardiões das florestas, mas Não na hora de remunerado. ser Novamente, não remunerado. não remunerado, e aí fazemos porque temos o dever, assim, quando a gente nasce, né, a gente já nasce com essa missão, porque nós respeitamos os animais, nós respeitamos a floresta, e aí quando a gente vê que tem um subsídio, né, um valor para proteger, ele não vem direto aos povos indígenas, ele vai para o Estado, e aí que chega ali para os povos indígenas é menos que 1% desse valor. E quando é da tomada de decisão também, das negociações, a gente também não está lá. Então a gente quer, eu acredito que todas as organizações vão buscar nessa COP, né, apresentar isso para o mundo, né, levar essa visão para o mundo. E espero que saiam pessoas mais conscientes, né, que mude, que a gente, se a gente não conseguir mudar, pelo menos a maioria, mas que a gente mude essa forma de como é feito hoje, como é feita essa repartição, né, de como é tratado como são tratados os recursos naturais, são tratados o modo que o ser humano se relaciona com a natureza, né? Que a gente venha apresentar também a nossa solução. E aí, fazendo as considerações finais, agradeço muito, doutora Tatiana, pelo convite. Pela primeira vez a gente tem 2 indígenas aqui ocupando mais um lugar de fala. A gente tem 2 indígenas trazendo o seu ponto de vista, mas trazendo também a visão de muitas comunidades que a gente vem ocupando, que tenha as pessoas que estão assistindo, né? Os estudantes, como foi citado, que a gente teria a presença de um estudante hoje, que eles se sintam qualificados, né? Que eles podem, que eles também podem conseguir, que eles também têm capacidade, assim como nós que estamos aqui, de estudar, de buscar, de se superar, assim como o Dr. Felipe se superou para estar aqui hoje, assim como eu me superei para estar aqui hoje, né? Assim como a doutora também enfrentou seus problemas, né? Relacionados à questão do gênero. Mas todos nós somos seres humanos, todos nós somos capazes, todos nós, dentro da advocacia, enfrentamos, que venham preparados para enfrentar esses problemas que é a advocacia, que venham junto com a gente somar para que a gente venha construir uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade que tem um olhar diferenciado para os povos indígenas, que tem um olhar diferenciado para os quilombolas, para as mulheres, para a questão das pessoas LGBTs. Muito bem, estou emocionada. De verdade, estou muito emocionada, doutor Eliton, doutor Felipe. Eu costumo dizer que a minha fé, ela nunca deixou de existir em dias melhores no direito. E eu vou compartilhar com os senhores a minha fonte de resgate, de fortaleza, que são os meus alunos. Eu sou professora desde jovem advogada e eu nunca me deixei levar pela desesperança. Então, ter os senhores nesta noite é muito significativo para a minha vida, para as nossas vidas, aqui na UAB Acre. Todo o nosso respeito e reconhecimento à atuação dos senhores como advogados especialistas nessa área. E você que está nos assistindo, saiba que tem todo o nosso apoio da nossa UAB Acre para que a gente, de fato, possa cooperar com a efetivação desses direitos. Foi um podcast mais extenso, tivemos alguns problemas técnicos, agradeço aqui todo o suporte recebido. Foi necessário ficar um pouco mais nesse podcast. Muito obrigada, doutor Eliton, muito obrigada, doutor Felipe. Me faltam palavras para finalizar esse podcast, porque eu estou, de fato, muito emocionada, porque a minha vida sempre foi essa de me dedicar à pesquisa científica, a apresentar o meu Acre ao mundo. Não é
Não é fácil advogar e ser pesquisador. Nós sabemos que os advogados têm um trabalho que eu costumo dizer muito braçal. Nós temos pouca oportunidade. É mais desafiador parar para escrever um artigo científico, porque hoje na ciência jurídica há esse reconhecimento de algumas questões do direito de fato irão existir e ter vida quando se apresenta em um congresso, quando se realiza um evento científico. E aí, por esse motivo, em respeito aos advogados, em respeito a essa produção científica que, infelizmente, ainda é invisibilizada, porque ainda existe esse rigor de ter que elaborar um artigo científico, de ter que defender esse artigo científico para ser aprovado para participar de um evento, até para estar em um lugar de tomada de decisão, como o doutor Eliton falou, ainda é um desafio para nós advogados. Eu costumo dizer que a nossa OAB-ACRA é muito democrática. É muito democrática, sempre está convidando promotores de justiça, procuradores de Estado, juízes, desembargadores, mas nós também queremos ser convidados para ocupar lugares de tomadas de decisão, e não somente para ocupar no início de um evento a mesa de honra, desfazer e o advogado não estar lá como palestrante. Nós temos muito a contribuir. E um símbolo disso, em respeito à advocacia acriana, em respeito a esses advogados que estão também realizando produção científica, por vezes nunca apresentaram em um evento científico, apresentaram um artigo científico em uma revista, mas eu entrego aqui para os senhores um certificado da nossa casa, da nossa OAB-ACRE, em reconhecimento a essa produção científica que os senhores realizaram hoje nesse podcast. E você, que já participou de podcast, e você, advogado, que participou de uma entrevista no jornal, solicite o seu certificado. Isso vai para o seu currículo Lattes, isso é produção científica. Produção científica não é somente a publicação de um artigo científico nos anais de um evento internacional. Nós, advogados, contribuímos com a construção de arcabouço jurisprudencial. Não são somente os juízes que estão contribuindo com a administração da justiça do nosso país. Então, fica aqui essa minha fala. É como se fosse um chamado. Nós, advogados, também somos autoridade. E que esse lugar de fala exista também para aqueles que não são advogados, para aqueles que não possuem titulação, para aqueles que às vezes não sabem ler e escrever, mas têm a sua sabedoria, que não exista invisibilidade das inteligências humanas. E eu também aproveito para deixar aqui o meu reconhecimento. É até um pouco esquisito, mas eu sou advogada e sou psicopedagoga também. Eu clinico como psicopedagoga. As minhas crianças com TEA, com dislexia, com TDAH, vocês são muito inteligentes. Muito inteligentes. E o meu reconhecimento às famílias das minhas crianças, a todos aqueles que, infelizmente, é uma pena, e fica aqui a minha repulsa a todas aquelas pessoas que tentam diminuir alguém porque não tem titulação, ou porque não sabe ler ou escrever, ou porque tem alguma limitação física ou intelectual. Não, todos nós temos a contribuir com a construção de um país mais justo, mais digno e mais forte. E o nosso Acre está aqui para contribuir nos espaços de tomada de decisão também. E nós, advogados, também devemos estar nesses lugares. Doutor Eliton, eu acredito que, enquanto a OAB, nós podemos até solicitar esse pedido. O não nós já temos, mas nós podemos realizar esse movimento para que os povos indígenas, de fato, estejam nesse lugar de tomada de decisão e que nós, advogados, também estejamos contribuindo com esse diálogo, mas que também a nossa voz seja ouvida nos espaços de tomada de decisão, e não somente para analisar, mas que sejamos ouvidos. Muito bom esse momento. Estou, de fato, muito emocionada, talvez porque eu seja professora e porque eu seja uma entusiasta. Nunca deixei de acreditar no direito ambiental, nunca deixei de acreditar no direito agrário e nunca deixei de acreditar no direito.
e nos meus alunos. Então, fica aqui também uma mensagem final ao Cássio Castinauá. Cássio, não faltaram oportunidades para você estar ao lado do doutor Eliton, do doutor Felipe. Muito bem, muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada a todos que participaram ao vivo desse podcast. Teremos outros, mais curtinhos, mas esse foi extenso, mas parece que o tempo voou. Muito obrigada ao ABA e ao nosso presidente. Até mais.